Ministério Público Federal de Divinópolis denuncia servidor do INSS em Itaúna e advogado por corrupção ativa. Você vai entender tudo agora na reportagem do Ricardo Miranda e do Felipe Valverde. E conversaram com a Polícia Federal também, que já está no caso, está investigando e ouviu, né, os denunciados. A Polícia Federal já ouviu os denunciados. Vamos ver. A Polícia Federal ouviu o advogado de 72 anos e o servidor da Previdência Social de 47, que está em atividades. Eles são investigados por fraudar o sistema do INSS. Durante o depoimento, eles caíram em contradições e deram versões diferentes para o caso. O advogado que depositou 10% do valor do processo, né, do caso da causa, para o funcionário do INSS, ele alega que não se recordava de que tinha feito esse depósito para o funcionário do INSS e não se recordava o motivo pelo qual teria feito isso. Já o funcionário do INSS, inicialmente, ele alegou desconhecimento de receber esses valores, depois passou a alegar que teria obtido um empréstimo com alguém, não se recordando de quem. Segundo a PF, as investigações apontam que o servidor da Previdência, que trabalhava como chefe da agência do INSS em Itaúna, fez uma revisão chamada de buraco negro na aposentadoria de um beneficiário que, com isso, teria direito a mais de R$110 mil. De acordo com o delegado que investiga o caso, foi então que o funcionário da agência do INSS procurou o advogado para dar sequência ao plano. O advogado apareceu para a pessoa, para o cliente, né, para o beneficiário, de livre e espontânea vontade. O beneficiário nem o conhecia. E aí havia um elo com certeza havia um elo entre o funcionário do INSS e o advogado. O advogado pediu uma procuração para os familiares, argumentando de que conseguiria um reajuste no benefício previdenciário. Só que a partir do momento que ele já recebeu a procuração, o benefício já estava praticamente liberado. O caso foi em 2010. A Polícia Federal teve acesso aos comprovantes bancários que mostram que depois da liberação do benefício de R$110 mil para o aposentado, 20% do valor, cerca de R$22 mil, foram depositados na conta do advogado, que dividiu a quantia com o funcionário do INSS. O crime só foi descoberto este ano. Depois da morte do aposentado, a família dele começou o processo de inventário e recebeu uma notificação do INSS para reembolsar a quantia paga indevidamente. O caso foi denunciado ao Ministério Público, que pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar o que havia acontecido. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que os investigados aplicaram o golpe, que causou prejuízo aos cofres públicos. Os dois vão responder ao inquérito em liberdade. Nós fizemos o indiciamento dos dois por corrupção ativa e passiva. Eles vão responder o processo em liberdade ante a ausência da necessidade da prisão cautelar. Vão responder um processo por corrupção ativa e passiva, uma pena que poderia gerar entre 2 e 12 anos de reclusão. O que eu quero saber, se lá no finalzinho de todo esse processo, se forem punidos de verdade, né, vão ter que devolver a grana, né? Esse é o questionamento que fica sempre, né? Porque em algumas situações nesse país o crime existe, mas nem sempre quem cometeu o crime devolve um dinheiro que foi desviado, né, de verbas públicas e por aí vai. Olha, a Corregedoria Regional do INSS em Belo Horizonte adotou as medidas administrativas necessárias para a apuração disciplinar de possíveis irregularidades e aplicação das sanções cabíveis, garantindo ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório com possibilidade de punição apenas após o trânsito do processo em julgado. Bom, as informações nós temos que o advogado que teria feito parte desse esquema todo aí já se afastou das atividades também, não está trabalhando mais, né? Até porque nós trazemos um caso que foi descoberto só agora, após a morte do beneficiário, porque a família começa o trâmite ali do inventário, né? E aí descobre toda essa treta. Ô, gente, como é que pode, né? O servidor, aliás, continua trabalhando, mas foi afastado até então do cargo que ele, né, estava no momento ali que sabia de toda essa movimentação, de todo esse benefício, né, dessa revisão que houve dos beneficiários, que era algo legal, mas o cara aproveita uma brechinha e quer fazer o esquema. Como é que pode, né? Oi, ai, ai!